Olá! As infecções do trato urinário são mais prevalentes em mulheres e especialmente gestantes estão propensas à manifestação dessa patologia. Essas infecções são geralmente causadas por bactérias que estão presentes na flora intestinal. O tratamento envolve o uso de antibióticos, que pode causar efeitos adversos e levar à resistência bacteriana. No programa Saúde e Consciência dessa semana, vamos entender as características dessa patologia que muitas vezes pode se tornar recorrente. Vamos conversar com a doutora Marcela Chiavari Frederico, que é médica, ginecologista e obstetra. Doutora Marcela é mestre em plantas medicinais e fitoterápicos na atenção básica pela Unipar, especialista em infertilidade conjugal e reprodução assistida, especialista em endoscopia ginecológica e realizou sua residência médica em ginecologia e obstetrícia na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. O programa Saúde e Consciência está começando agora, diretamente dos estúdios em Umuarama. Não saia daí, nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Em nossos estúdios eu recebo a doutora Marcela. Doutora Marcela, muito obrigada por sua participação em nosso programa para vir discutir um assunto que é tão importante, que é a infecção do trato urinário nessa população especial que é gestante. Obrigada por sua participação. É um prazer estar aqui no programa Saúde e Consciência para falar de um tema realmente muito importante. Quando a gente pensa em infecção do trato urinário, a gestante, a manifestação dessa patologia realmente é importante? Ela pode causar problemas que vão acabar afetando não só a gestante, mas a criança também? Como que é? Sim, com certeza. A infecção do trato urinário na gestante produz muitas repercussões, não só maternas, mas também para o prognóstico da gestação, com repercussões inclusive de mau prognóstico para o recém-nascido, então comorbidades perinatais. Para a mulher, ela tem mais riscos de desenvolver infecções mais severas, como pielonefrite, que é a infecção dos rins, até como complicações para sepse e óbito, e também ela tem mais chances de, durante a gestação, evoluir para um trabalho de parto prematuro, para ruptura prematura de bolsas, quando a bolsa rompe antes da hora, aumenta riscos de infecções, porque quando a bolsa é o que protege o feto. Então, quando ela está com a bolsa rompida e um quadro infeccioso naquele local, ela pode ter ascensão bacteriana, promovendo infecções intrauterinas, são as infecções ovulares, conhecidas como coriominionite e até endometrite, que são complicações severas, podendo evoluir para um parto prematuro. E aí, as complicações perinatais também envolvem recém-nascido de baixo peso, com todas as comorbidades da prematuridade, riscos de internações em UTI e até óbitos. É comum, assim, durante o período do pré-natal, todos os médicos se preocuparem em verificar essa questão, se a mulher está desenvolvendo um quadro de infecção urinária ou não, e como que é que acontece? Por ser uma infecção é das infecções mais comuns durante a gestação e é que mais pode promover complicações gestacionais. Então, é de rotina que seja solicitado urina 1 com urocultura para todas as pacientes já na primeira consulta de pré-natal. Uhum. A partir daí, se apresentar sintomas, também é repetido este exame. Quais são esses sintomas, doutora? Os sintomas da infecção urinária são dor para urinar, aumento da frequência miccional, então está fazendo com mais vezes. Na gestação já é comum, né? Na gestação, só a polaciúria, né, que é fazer urinar com mais frequência, é um sintoma comum. Porém, quando ela está associada com a dor para urinar, a dor pélvica nessa região suprapúbica, ou até alterações das características urinárias, como um odor mais concentrado, mais fétido, uma urina com cor mais amarelada, amarelo mais escura, e às vezes até uma hematúria, que é o sangramento na urina. Tá? Então, esses são os principais sinais e sintomas que vai fazer a gestante direcionar ao médico e está solicitando os novos exames com urina 1 e urocultura para estar acompanhando e investigando como que está
essa infecção urinária. Mas por que a gestante está tão propensa a desenvolver esses quadros? O próprio organismo da gestante propicia a esse desenvolvimento. Por quê? Nós temos toda uma dilatação do sistema coletor urinário, porque tem compressão do útero gravídico com o feto dentro, fica muito volumoso, então ele faz compressão e dilatação de todo esse sistema coletor, associado aos fatores hormonais. Como nós temos aumentos de hormônios na gestação que promovem dificultam essa peristalse da parte urinária, então acaba tendo estase urinária, então a urina tende a ficar mais tempo acumulada. Entendi. Essa estase aumenta o risco para infecção. Isso pode acontecer em qualquer fase gestacional? Em qualquer período, em qualquer período gestacional, mas quando essa compressão extrínseca acaba sendo entre o segundo e o terceiro trimestre. Uma das coisas que também propicia é que ela está tendo um volume sanguíneo maior, portanto, uma filtração renal mais intensa, então essa urina se torna menos concentrada. Então as características da urina com o pH alterado também ficam mais propícios à colonização e desenvolvimento bacteriano. E é frequente essa patologia no dia a dia, doutora? Aproximadamente 1 a 2% das gestantes vão apresentar infecção urinária durante a gestação. Mas uma das coisas que a gente tem que ficar atento é com a bacteriúria assintomática. O que é bacteriúria? A bacteriúria é quando a mulher apresenta a colonização de bactérias na sua urina, numa frequência maior do que 10 a 15 colônias bacterianas por ml, mas ela não apresenta sintomas nenhum. Tá? Então, a bacteriúria sintomática na gestação é muito importante, porque ela pode promover as complicações da gestação, mesmo sem nenhum sintomas. Tá? Então, só até para você ter uma noção, 30% das pacientes com bacteriúria assintomática têm riscos até de desenvolver pielonefrite se não forem tratadas. Então, é comum, assim, no pré-natal, solicita a urocultura e daí verifica se tem a manifestação dessa bactéria ou não. E se ela não tiver sintomas, daí faz o tratamento da mesma forma. Exatamente. Na gestação é o momento onde a gente trata a bacteriúria assintomática sem nenhum sintoma urinário, mas se tiver colonizada na urocultura, precisa de tratamento direcionado. E é por isso que não se deve pedir simplesmente a urina 1 para a gestante. Na gestação, todo o período gestacional, sempre a urina 1 deve vir acompanhada da urocultura e preferencialmente do antibiograma junto, que é o que vai direcionar qual bactéria está sendo colonizada, para que a gente possa direcionar o tratamento adequado para essa gestante. Aí depende da bactéria também para escolher qual que vai ser o medicamento que vai ser usado para ela, geralmente antibióticos, né? Exatamente. Na gestação a gente já tem um limite que não pode usar todos os tipos de antibióticos. E na gestação, diferente do período fora da gestação, por exemplo, em mulheres que infecção urinária é muito comum, se ela estiver fora do período da gestação, ela pode ser tratada até sem exame de urina, simplesmente pela sintomatologia. Na gestante, ela não pode ser tratada se ela tiver não deve nem ser solicitado só o exame de urina 1, tem que ser urina 1, urocultura e antibiograma, para que o tratamento seja direcionado. É sempre considerado como uma infecção urinária complicada na gestante. E daí, uma vez que identifica essa bactéria, né, e chega lá no consultório, aí tem que repetir o exame? Ou um único exame positivo já é passível de começar um tratamento? Para a bacteriúria assintomática, o ideal é que tenha 2 uroculturas positivas em amostras isoladas, para a gente considerar o diagnóstico da bacteriúria assintomática. No entanto, se a mulher estiver com urocultura positiva e sintomas urinários, já inicia o tratamento. Né? E aí o tratamento vai sendo direcionado com esse antibiograma, com de acordo com o antibiótico passível de ser utilizado na gestação. E após o tratamento, é feito, uma semana após o término do tratamento, é feito uma nova coleta de urina 1 com urocultura para ver se essa urocultura realmente negativou. Porque a gente não pode deixar a paciente assim,
Ah, melhorou os sintomas, não faz mais nada. Porque se ela apresentar urocultura ainda positiva, ela deve ser tratada novamente. E se chegar lá no momento que já está próximo do parto e essa cultura não consegue conter, porque muitas vezes esses quadros de bactéria, eles são resistentes e o antibiótico não responde, né? E vai indo, e daí a mulher vai ter o bebê. E se for, né, pensando aqui, se for um parto normal, que vai ter também o contato ali, pode contaminar a criança de alguma forma? Tem algum problema? Como? Geralmente, no momento do parto, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas a gente não vai deixar essa paciente ficar com urocultura positiva por muito tempo. Vai ter que ser tratado, porque essa contaminação, essa urocultura positiva, essa contaminação urinária, pode sim promover as outras complicações gestacionais. Então, se nós não estivermos conseguindo, por exemplo, né, com antibiótico oral, às vezes a gente vai ter que estar internando essa gestante, usando outras armas de antibiótico terapia EV ou intramuscular para zerar a urocultura e realmente deixar ela com a urina não contaminada. Existe alguma bactéria que é mais frequente que vocês veem na prática clínica e que acaba acontecendo mais nessa gestante? O mais comum é a Escherichia coli, que é uma bactéria de contaminação, né, que, na verdade, é uma bactéria da flora, né, intestinal, que habita naturalmente a flora intestinal, mas que no trato urinário ela é patogênica. Entendi. Então é o patógeno realmente mais comum. É lógico que existem, às vezes, alguns outros micro-organismos, às vezes associados a cálculos e a outras comorbidades, mas o mais comum é a Escherichia coli. Quando a gente fala, né, tem uma bactéria que de vez em quando a gente escuta falar que é a Proteus. Quando chega uma gestante infectada por Proteus, geralmente é um quadro bem severo, né? Sim, Proteus já é um quadro mais severo de infecção e geralmente eles estão associados a cálculos renais, cálculos coraliformes, então acaba complicando um pouquinho mais o tratamento. Uma das coisas que às vezes a gente vê acontecer também é a litíase, né, que é o cálculo renal desenvolver no período gestacional. E isso é uma das coisas, uma das complicações também que devem ser resolvidas. Não é raro gestante precisar de um procedimento cirúrgico durante a gestação para tratamento de litíase, né, de cálculo renal. Nossa, eu não consigo imaginar, porque as cólicas de cálculo renal dizem que é uma coisa absurda. Sim, né? Inclusive essa é uma das únicas intervenções cirúrgicas que geralmente é feito na gestante. Porque pelo risco mesmo de se não tratar, virar uma pielonefrite, uma sepse e até um risco de óbito, exatamente por esse motivo a gente não desconsidera, mas a gente opera até mesmo durante o período gestacional, geralmente profissional urologista. Excelente. Doutora Marcela, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, a conversa está muito interessante, você que está em casa, não saia daí. No próximo bloco, vamos entender um pouco como que é o tratamento dessa patologia. Estamos de volta com o programa Saúde e Consciência em nossos estúdios, a doutora Marcela. Estamos conversando sobre infecção do trato urinário, principalmente aí na população gestante. Doutora Marcela, no bloco anterior, você explicou bastante coisa sobre as características dessa patologia. E daí eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está lá em casa como que é o tratamento, como que é o desenvolvimento do tratamento para essa população que é tão complicado, né? O tratamento, professora Evelyn, geralmente é sempre feito com antibiótico. Para gestante, a gente tem que tomar cuidado, porque não são todos os antibióticos que podem durante a gestação, tá? E outra coisa importante, nunca deve ser automedicada, muito menos pegar um antibiótico da vizinha ou uma receita com a amiga, o que sobrou do tratamento anterior. Então, isso não deve ser feito, tá? A gestante tem que saber que ela tem que estar sempre com orientação médica, com uma receita direcionada para ela, para aquela situação. O uso dos antibióticos tem que ser feito certinho. Nós evitamos tratamentos curtos para gestante, tipo tratamentos de 3 dias ou monodose. Nós preferimos o uso de 7 dias de tratamento,
com o horário correto e o tratamento completo, tá? Isso é muito importante destacar, não só com medicamento antibiótico, qualquer medicamento para uso em gestante tem que ser muito bem acompanhado, não é, doutora? Sim, nós damos preferência para cefalosporina de primeira ou terceira geração, ou mesmo a nitrofurantoína, que também é uma medicação bastante utilizada para gestantes, sem intercorrências gestacionais, de uso oral, mas se forem bactérias muito resistentes a esses tipos de antibióticos, às vezes é necessário até a internação para tratamento com outras drogas, da forma endovenosa ou até intramuscular. E esses assim que são mais resistentes, a gente observa na clínica que é mais comum naquelas pacientes que já vêm de quadros de infecção do trato urinário recorrente, essas são mais propensas? Sim, sim. As pacientes que mesmo fora da gestação já têm quadros de infecção urinária de repetição, elas têm uma incidência aumentada de apresentar quadros de infecção na gestação. Inclusive, essas pacientes são rastreadas com mais infecções, com mais exames de urina e urocultura praticamente mensal durante toda a gestação para detectar se ela não vai fazer alguma bacteriúria assintomática ou mesmo quadros de infecções urinárias oligossintomáticas que ela possa não perceber, porque tem alguns sintomas urinários como a polaciúria, fazer urina com mais frequência. Isso é comum em todas as gestantes. Agora, a gente não pode estar deixando passar despercebido numa paciente que já tem a incidência de infecções urinárias de repetição. Doutora Marcela, é possível fazer profilaxia, uma prevenção para que não tenha esse quadro durante o período gestacional? Ou mesmo para mulheres que não estão gestantes e que para conseguir evitar esse tipo de quadro? Sim, sim. Na gestação, o mais importante é que se ela apresentar 2 episódios de urina, de infecções urinárias durante a gestação, ela já deve entrar com a profilaxia. A profilaxia é feita com o uso de uma dose de antibiótico diária até 30 dias após a gestação. Nossa! Portanto, se isso ocorre no meio da gestação, ela vai estar usando um comprimido como profilático. Não é dose terapêutica, é diferente da dose que nós usamos para tratamento, mas é uma dose mais baixa para evitar infecções que deve ser mantida até 30 dias após o parto. Ou se ela teve apenas um episódio, mas de uma infecção urinária complicada, como por exemplo com a pielonefrite. Existe possibilidade, por exemplo, me surgiu agora, a mulher tem o quadro de infecção do trato urinário no pós-gestacional, manteve isso, não deu conta do tratamento, ela continuou manifestando nesse quadro recorrente, disso passar talvez através do leite e de alguma forma contaminar a criança? Não atrapalha. Se a mulher tiver no pós-parto, se a mulher tiver no pós-parto com algum quadro infeccioso, urinário, ela deve ser medicada. Aí o nosso cuidado como ginecologista e obstetra é de ver que o antibiótico que nós estamos usando, se não tem contraindicação para a amamentação. Ah, entendi. Porque aí a gente seleciona antibióticos com contraindicação para o período gestacional, com contraindicação para o período da amamentação. Aí nós direcionamos um antibiótico que ela possa usar mesmo amamentando. Então, ela trata o quadro urinário, mantém a amamentação sem risco nenhum de contaminação para o bebê sendo amamentado. Além da gestante, existe outra população que também pode ter um risco aumentado para quadro de infecção urinária? Porque geralmente o mais comum é mulher mesmo, né, doutora? Exatamente. Homens também podem ter, mas mais comum mulher. E daí existem outras populações, em outra faixa etária, talvez? Sim, sim. Nós mulheres temos 2 períodos da vida que nós temos aumento da infecção urinária. Um deles é a gestação, que nós estamos comentando, e o outro período é no período da menopausa. Na menopausa, nós temos as alterações hormonais na região genital e, consequentemente, também na uretra. E essas alterações propiciam a ascensão bacteriana, com alteração do pH vaginal, da ascensão bacteriana. E aí as mulheres menopausadas também têm o mesmo risco aumentado para infecções urinárias. E geralmente elas manifestam assim, não um quadro único, mas quadros de repetição. Sim, quando a mulher apresenta quadros de repetição, é mais complicado ainda, porque isso dificulta o uso de antibióticos, vai promovendo o aumento da resistência, vai dificultando o tratamento, tem inclusive o custo associado, que geralmente essa população já está aposentada ou com uma
situação que já dificulta até a higienização local, a adesão ao tratamento. Então, realmente, essa população merece um cuidado especial, porque eles têm maior incidência e uma dificuldade maior para o tratamento. Doutora Marcela, você fez um mestrado em plantas medicinais e fitoterápicos voltado para o tratamento, né, do atendimento ao paciente do Sistema Único de Saúde. Se for pensar nesse quadro de infecção urinária, como que você aplica a tua pesquisa, né, o que você desenvolveu durante seu mestrado nisso? Nossa, professora Evelyn, meu mestrado foi tão interessante. Muito bom. Então, nós estudamos as plantas medicinais, a família Asteraceae, no uso dessas pacientes com infecção urinária de repetição nas mulheres menopausadas. Então, essas mulheres que tinham a infecção com muita frequência, com o hábito de utilizar antibióticos com muita frequência, já apresentavam resistência à grande maioria dos antibióticos utilizados na prática clínica. Então, nós fizemos coletas de amostras dessas mulheres menopausadas com infecções de repetição, e essas amostras, essas culturas foram testadas em laboratórios com esses antibióticos utilizados naturalmente na prática clínica e também testadas com fitoterápicos, 3 tipos de plantas da família Asteraceae. E nós obtivemos um resultado de extrema importância, porque nós vimos que muitas dessas bactérias eram resistentes aos medicamentos de uso comum, aos fármacos vendidos na farmácia, e elas eram sensíveis, foram mortas com os fitoterápicos testados. Isso é uma prospecção para o futuro, para estudo desses fitoterápicos, nem que seja em formas de sabonetes, gel, banho de assento, para essas mulheres que têm infecções urinárias de repetição. Então, lógico que precisam de mais estudos nessa área, mas nós obtivemos um resultado muito satisfatório e que, assim, é bem inovador. Por plantas de uso popular, nós tivemos aí pela primeira vez uma comprovação científica com melhoria nesse ponto. Então, realmente me deixou muito feliz e satisfeita. É lógico que isso ainda merece muitos estudos, como a ciência nunca pode parar, né? Não pode. Mas já é bem promissor esses resultados. E o interessante, assim, quando se trata de plantas, não fazer o uso talvez só único, né? Mas talvez se tenha melhoria com o uso associado, usar o produto natural junto com o tratamento usual, que é o antibiótico. Porque assim, às vezes quem está em casa, que é adepto do uso das plantas medicinais, pode deixar de fazer um tratamento com a alopatia, que é muito importante, né, para esse controle, e fazer só o uso da planta. Algumas vezes isso como se diz, é suficiente, mas algumas vezes não é, doutora? Sim, ainda não está indicado para que faça a substituição, né? Até porque a infecção urinária são infecções que podem complicar mesmo. A ascensão bacteriana, quando atinge o rim, ela promove a pielonefrite, que é a infecção dos rins, podendo ter até um abscesso renal, e isso é uma das coisas que pode complicar com óbito, internações em UTI, quadros realmente severos. Então, infecções bacterianas urinárias devem ser tratadas exatamente para evitar essa infecção. A associação com plantas é um estudo promissor, pensando assim, nessas mulheres que têm muita recorrência, que tal se num período que ela não estiver infectada, estar usando, seja um sabonete, um banho de assento, a base das plantas, dos fitoterápicos, que possam estar evitando novas infecções. Mas no quadro agudo da infecção, o tratamento preconizado ainda é o antibiótico, e essas mulheres vão ser sempre usando antibióticos que o antibiograma mostre que seja sensível, acompanhando com a urocultura após o tratamento, assim como eu disse nas gestantes, para que o tratamento seja finalizado mesmo e a mulher fique sem nenhuma contaminação
urinária. Esse projeto que você desenvolveu é fantástico, porque ele tem uma aplicação social muito importante, né? Então conseguiu um resultado que talvez no futuro, quem sabe, possa virar a se tornar um produto aí de uso comum na prática clínica, né? Sim. Super interessante, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E como que é que esse trabalho consegue chegar para a sociedade, doutora? Porque assim, você teve os resultados, você guarda ele na gaveta? O que vocês fizeram com ele? Não, esse artigo foi publicado. Nossa, nós ficamos muito satisfeitos, muito felizes que foi publicado na PLOS ONE, uma categoria de altíssimo nível de evidência científica. Então foi uma glória, uma vitória, porque a nossa equipe, desde a equipe laboratorial, todos os escritores, todos os envolvidos no projeto, né? Então nós fomos uma equipe que trabalhou da forma coesa para que a gente conseguisse esse resultado e agora está publicado. A gente precisa que novas pessoas leiam nossos artigos, comentem, citem, continuem os estudos nesse sentido, para que a gente possa até no futuro, quem sabe, já existe até no mercado alguns sabonetes íntimos com alguns tipos de plantas, e quem sabe isso no futuro virar uma comercialização, utilizar essas espécies de asteraceais em alguma associação, sabonete íntimo ou na forma de pó para banho de assento, né? Então, assim, com muitas... gratificante, né? É muito gratificante, pois nós temos aí um futuro ainda promissor a ser desenvolvido. Parabéns, doutora, pelo trabalho, pela publicação. Eu agradeço imensamente sua participação no nosso programa e vim compartilhar todo o seu conhecimento, a sua experiência com o nosso público. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Evelyn. Eu não tenho nem como te agradecer, porque em todo esse projeto, você como minha orientadora, então assim, foi muito bom, realmente muito gratificante, e a gratificação é nossa, né? É isso mesmo, então, uma vitória, né? Uma vitória. Agradeço por ter sido minha orientadora nesse lindo projeto, que a gente ainda possa colher muitos frutos para a melhoria dessa população com infecção urinária de repetição na menopausa. E você, gestante, que também está acompanhando o nosso programa, fique atento, porque a infecção urinária na gestação também pode promover muitas complicações. É isso mesmo. Muito obrigada a você que está em casa, eu espero você na próxima semana.